na tua vida. Começa a crer, acreditar que a vitória já é certa. Tem que crer no Senhor, porque hoje é um dia alegre, é um dia de alegria. Se você crer nessa promessa de Deus na tua vida, Ele fica exalto no nome dele, porque nessa parte de Deus neste lugar. Aleluia, Jesus. Quando eu li aquela madrugada, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você
uma forma, Deus falando comigo. Então, se você crer, preste atenção nesse louvor, porque esse louvor, se você crer nessa palavra, você vai sentir a presença de Deus. Esse louvor fala disso, fala dessa forma. Se você se prestar atenção, se ligar, você vai ver como é que Deus fala tremendamente sobre as nossas vidas. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar, um poema pra te declarar. Mas sabe, Deus, hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu, a dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tento roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Deus vai te dar, vai mais uma vez. Se você quer fala o nome dele. Aleluia! Hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu, a dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Aleluia. Eu queria que você tivesse mais presente neste lugar. Leva o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele mata ele parado. Ele
palavra profética na tua vida todo dia. Exalte o nome dele. E precisa presente do pastor que existe no lugar. Aleluia. Tua voz me encoraja, você. Oi. Tô aqui na filmagem. Todo mundo diz que não, ou parece que o lado vai se abrir. Eu sei que não estou só, dizem sobre mim, não pode se frustrar. Venha em teu favor, cumpra em mim teu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor e Rocha, ele tá no fogo do seu jeito aqui. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai sair. eu sei que não estou Senhor. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em teu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Deus impossível. Faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Vamos dar uma olhada para o Estado de Bosque. A paz seja Jesus para todos, amém? Boa noite a todos, amém? Já cumprimentaram seus irmãos hoje? Então, a paz seja Jesus, uma boa noite para todos. Queria chamar o nosso irmão Leandro para dar uma festa de salvação da parte do Senhor, amém? Aleluia. Quem pode adorar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia, Deus maravilhoso. Eu peço aos irmãos que abram nossas Bíblias em 2 Coríntios 2:20. Todos que
Ministério da nova aliança com Deus. Aleluia. 3, versículo 3. Segundo Coríntios 2 e 3, versículo 3. Todos acharam? Aleluia, aleluia. Capítulo 3, versículo 2. Aleluia, Deus. Começamos com 1. Começamos, porventura, outra vez, recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, com alguns, de dar cartas de recomendações para vós, outros, ou de vós. Vós sois as cartas, nossas cartas, escritas em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos com a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus que vive, não em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne, isto é o nosso coração. Aleluia. Essa palavra abençoada de Jesus quis dizer que a gente não precisa estar buscando pelo emprego, pelo uma faculdade, pelo trabalho melhor, não importa o que vocês estão procurando. Não precisa da carta de recomendação, porque Deus é com vocês. E Deus tem poder de abrir porta onde não há parede, meu irmão. Aleluia! Não tem. Então, meu irmão, não se preocupe, não precisa da carta de recomendação, não precisa falar com o amiguinho para entrar na marinha, exército, aeronáutica, não precisa. Porque Deus te bota lá dentro e te capacita. Aleluia, Deus! E Deus te mostra na tua vida que Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Ele é Deus todo-poderoso, todo-soberano. Então, meus irmãos, não se preocupe. Eu tenho que fazer a prova de um concurso público. Thiago. Mas eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não estudei. Não importa. Chega na hora. Clama no Senhor Jesus. Senhor, vem me socorrer, meu irmão. Deixa lá que uma bola ali e Deus vai tratar na tua mão. E você vai passar no concurso e vai glorificar o nome e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, Deus maravilhoso. E essa é a minha rica oportunidade que eu deixo em nome de Jesus. Isso, glória a Deus. Nossa glória e salvação, nosso Senhor Eduardo. Glória a Deus. Glória ao Senhor pela igreja, amém? Quem está feliz, dá uma bateria aí para incomodar o inferno. Livro de Jó, primeiro capítulo. Então o Senhor disse a Satanás: onde vem, Satanás? E respondeu ao Senhor e disse: me rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ti, homem sincero e reto, temente, e se desviando do mal. Eu vou fazer a pergunta para vocês que estão aqui nesta noite: o que vocês têm feito para se desviar do mal? Tem renunciado às más companhias? Renunciado àquelas pessoas que são bem do mal? Renunciado
renunciado às músicas que não obedeceu, mas que entram na tua casa. Eu tenho renunciado ao grito que tu empresta, o diabo falar e te acusar. Renuncia. O evangelho é renúncia da carne. Falar do céu tem que renunciar a carne. Para ganhar a coroa da vida tem que renunciar a carne, viver a palavra. Aí sim, a milagre e a resposta de Deus na tua vida. Se você não recebe essa palavra, dá glória a Deus aí. E agora não vai essa oração na mão do Senhor, mas no nome de Gabriel. Glória a Deus. Salve da igreja da Paz do Senhor, amém? Livro de Josué, capítulo 10. Quem faz não vai dizer nada. Deixa eu ler. Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajude-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Até que o Senhor Jesus Cristo me deu. Eu estava num monte, pedi uma palavra para Deus, para que vinha falar com os amados irmãos, e Deus me falou essa palavra aqui: o que é teu, ninguém vai tomar. Foi Deus que colocou nas tuas mãos. Deus colocou na tua mão. Nem o diabo, querendo ou não, ele vai ficar envergonhado para a honra do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus colocou na tua mão. Se foi o que? Teu ministério? Se foi teu ministério, ninguém vai bater o teu ministério. Porque o Senhor Jesus Cristo é contigo. A exaltação de Deus está vindo sobre a tua vida. Se você crê na exaltação de Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Nós somos crentes, somos assembleianos, somos pentecostais, e dá glória a todo momento, toda hora, porque nós não vai ter descanso. Então, uma palavra dessa, meu irmão: o que é teu, ninguém vai tomar. Deus colocou nas tuas mãos. Uma palavra dessa, eu estaria aqui pulando, gritando, glorificando o nome do Senhor. Se você crê nessa palavra, glorifica mesmo. A bênção está nas suas mãos, então agarra a mão dela. Aleluia. Deus não. Eita, Jesus. Meu irmão, fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Fazer um ato aqui profético. Eu creio que Deus vai bradar. Estende para assim com as duas mãos. E fique em pensamento agora com Deus, pedindo aquilo que Deus está colocando agora nas tuas mãos. É só para quem quer, feche suas mãos agora. Feche suas mãos. Aleluia. Recebe, meu Pai, a expedição do teu povo. Recebe, meu Deus, realiza, meu Pai, os portas. Como você já tem falado comigo, a tempestade já passou, meu Deus. A vitória está surgindo nesta noite, meu Pai.
Recebe a petição do clamor do teu povo nesta noite, Deus. Recebe, meu Pai, porque a vontade do Senhor ficou de jejum por eles, meu Deus. Então, meu Pai, abençoa, meu Pai, esses, meu Deus. Então, tenha determinação, meu Pai, de poder do milagre da profecia do teu servo. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Isso, continuando a mesma ligação que Jesus, o general, está no meio de nós. Não é isso, Eduardo? Vamos lá, Eduardo, vamos trabalhar, porque a obra não pode perecer. Engraçado, Eduardo, que quando eu via esse povo aqui, eu vi um gigante na frente deles. Vem pra cá, está muito longe de mim, rapaz, está muito longe. Fica mais perto da nossa bagunça organizada. Não é isso? Eu vi um gigante na frente deles. Isso, mas eu vi também que eles eram como Davi, Eduardo. Eles eram como Davi. Eu vi apenas 5 pedrinhas na frente deles. E Deus ordenava para eles assim: pegue somente uma. Aleluia. Pegue somente uma. Pegue sua funda que está rolando no seu cinto. E nesse momento, cada um agora ia arriando e ia pegando a sua pedrinha, Eduardo. E aquela pedrinha ali, meu Deus, derrubou somente aquele gigante. Daquele 3 metros de altura, armado de couraça, de escudo, de espada. Você ia arrebentar também na sua vida espiritual. Algo que está te apontando, está calando a tua voz, porque está querendo te parar. O inimigo está querendo te parar, mas ele não pode contigo porque está ungida. O inimigo está querendo parar a tua vida financeira, não pode, porque está na casa de Deus. Tu está te segurando, está aumentando. Vai parar como, Eduardo? Diz para mim como é que vai parar. Vimos também agora neste momento que Deus usa quem Ele quer. Deus usou o varão, Deus usou outro varão, Deus usou outro varão para falar de algo que você estava precisando. Em certos momentos da tua vida tu acha que tu tem problema, tu não tem problema nada. Saiu do meu trabalho e tem de frente com um amigo meu e falei: aí, como é que vai? Vai tudo mal. Vai tudo mal. Eu falei: o que houve? Ó, minha filha está com 4 anos no cérebro, só tem 5 anos de idade. Isso é problema. Ou muitas das vezes falta R$50 para pagar a conta. E o povo fala: estou até aqui de dívida. Isso é problema? Eu agradeço a Deus, Eduardo, por ver um monte de jovens na presença de Deus hoje. Eu consigo contemplar com meus olhos espirituais essas cadeiras cheias de jovens. E Deus quer te usar agora. Deus está falando comigo que quer te usar. Só basta com uma oração louca. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É aleluia que Ele está te usando. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Que é de Deus. Vem do céu, vem do céu, é fogo, é Pentecoste. Deus quer te usar. Eduardo, continue com as suas salvações, continue com essas palavras. E com essas grandes palavras do nosso grande Tiago, eu vim chamar a nossa irmã Jaqueline para estar olhando para o nosso irmão Maio. Amém? Jaqueline. Saúde a mais igreja da paz do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, orar pelo treino da noite, Jesus vai falar muito mais no nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, ora o treino da noite nesta hora, meu Senhor, esvazia, meu Senhor, agora o seu coração das suas palavras e põe, Senhor, o que o teu Espírito Santo quer falar conosco, Pai. Jeová da glória, enquanto Ele está aqui, Senhor, peleja pelas tuas causas, guarda a tua família, todos na sua parentela, Senhor. Fique à vontade do nosso meio para falar o que tu queres, Jeová da glória, porque não queremos ouvir o que nós queremos, mas sim ouvir da tua boca o que tu quer falar aos nossos corações. E assim, Senhor da glória, te entrego em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Saudação e amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes por estar? Amém. Glória a Deus, aleluia. Tá bom. Confesso aos irmãos que subir aqui nesse alto não é fácil não. E confesso que eu estou um pouco nervoso, mas eu creio que Deus vai operar aqui nessa noite. E diminua eu para que Cristo cresça em mim. E que nessa noite a voz do Senhor não venha ser eu falando aqui, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, quando eu cheguei para o irmão Tiago, eu falei:
pregando para jovens. Como eu vou estar pregando para jovens, vou falar de sonhos, de projetos. Nós estamos numa fase da nossa vida que a gente está buscando, né, nossa vida profissional, sentimental, todas as áreas. Nós estamos com projetos que eu até já tinha iniciado uma mensagem, preparar uma mensagem sobre a vida de Josué, sobre a vida de José, só que aí Deus falou no meu coração que não era isso que eu queria falar. E eu intitulei essa mensagem aqui, o título dessa mensagem é Eis-me aqui. Eu creio que nessa noite Deus quer falar sobre chamado. Deus está nos chamando nessa noite. Amém? Agora eu convido os irmãos a abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Todos abriram? Todos abriram? Amém? Glória a Deus. Deus fala com Samuel uma visão, é o título desse texto. Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste, Senhor. Quem chamava o jovem? Pois tu me chamaste. Então entendeu Eli, quem era que chamava o jovem era o Senhor. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli e o chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Aleluia, glória a Deus. Quem crê que a palavra de Deus cura, salva e liberta, dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Irmãos, todos nós aqui nessa noite temos um chamado. Foi Deus que nos chamou, nos escolheu, nos separou. Pode sentar, irmão. Foi Deus que nos separou, nos chamou. Nessa noite Deus trouxe a cada um aqui nesse lugar, amém? Irmãos, todos nós temos uma vocação. Todos nós fomos chamados por Cristo. Não foi nós que nos escolhemos, mas foi Deus que nos escolheu, Deus que nos separou. Nós não escolhemos a Ele nos separou, amém? Agora vira para o dedo de profeta aí, vira para o irmão mais bonito e cheiroso do seu lado. Se não tiver ninguém bonito, pode olhar para mim. E diz para ele assim: ó, você tem um chamado. Alô? Glória a Deus. Agora pergunta para ele aí. Quê? Como você tem respondido esse chamado? Você tem respondido ao Senhor: Eis-me aqui?
tem jovens aqui que talvez ainda estão em dúvida quanto ao seu chamado, quanto àquilo que Deus te separou para fazer. Às vezes você está com medo, está inseguro, e eu creio que nessa noite Deus já falou contigo, amém? Irmãos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas diga novamente para o teu irmão aí, você tem o chamado. E como entender o chamado de Deus para a sua vida? 1 Samuel, versículo 5, a palavra de Deus diz: e correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou-se a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele ainda não tinha tido experiências com Deus, ele ainda não tinha experimentado, ele ainda não conhecia a voz do Senhor. E eu creio que nessa noite existem jovens aqui, assim, pessoas assim, que ainda não experimentou, ainda estão em dúvida. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos como entender esse chamado de Deus. A Bíblia diz que o jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante ele. Ele estava ao serviço de Deus. Então, a primeira coisa é estar ao serviço do Senhor. Deus só chama aqueles que estão dispostos a servir. Deus não chama crente preguiçoso, amém? Não chama. A gente está disponível. Senhor, eis-me aqui, estou disponível. Só assim Deus nos usa. E como entender a chamada de Deus? Entender a chamada é abrir mão de. Será que você está disposto a abrir mão do seu conforto, abrir mão muitas vezes de uma saída ao shopping, abrir mão muitas vezes de estar na família, no convívio familiar? Nós temos aqui um pastor, nosso pastor reverendo Felipe Rosa, um pastor tremendamente usado por Deus, a equipe de fé, o pastor Daniel, o senhor, homens e mulheres tremendamente usados por Deus, mas a gente vê aqui o preço que eles pagam, o preço que é pago por eles. Hoje mesmo eles vão estar subindo um monte, 2 horas da manhã. Então é um preço, é abrir mão. E Deus hoje requer de nós. Se você quer servir o Senhor, é necessário que muitas vezes abra mão, tem que abrir mão, tem que deixar, abandonar a antiga forma de viver. Em Gênesis 12:1, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra. Deus chegou para Abraão e falou: vamos lá, sai, larga a tua parentela, é momento de sair da tua terra, sai da tua casa, sai do conforto. Vamos lá, sai da zona de conforto, vamos servir. E Marcos 8:34, Jesus falou: então ele chamou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez Deus falando, é necessário negar-se a si mesmo, é necessário negar as suas vontades. Hoje nós estamos aqui reunidos nesse culto abençoado, maravilhoso. A gente, de certa forma, abriu mão. A gente poderia estar no shopping, tem pessoas aqui que poderiam estar fazendo N coisa, mas estão aqui nessa noite para glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, entender a chamada é estar confiante de que Deus vai cuidar do seu futuro. Jovens, Deus está cuidando do seu futuro. Às vezes você pensa: pô, mas eu estou preocupado, eu preciso passar no vestibular, eu preciso arrumar um bom emprego, eu preciso casar, eu preciso namorar, eu preciso, sei lá, eu preciso, Senhor. Mas Deus nessa noite está falando, Ele está cuidando do teu futuro. Enquanto você está aqui louvando, buscando, está se dedicando à obra do Senhor, Ele está preparando e Deus já tem tudo preparado. Amém? Glória a Deus. É necessário que estejamos buscando ao Senhor, é necessário uma vida entregue ao Senhor, para que nós possamos compreender o chamado de Deus. É necessário que a gente tenha uma vida dedicada ao Senhor. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sei que você entrou nessa noite pedindo ao Senhor, eu não sei o que você está passando, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, mas o Senhor nessa noite diz: todas as coisas cooperam. E para que a gente faça aquilo que Deus nos chamou, para que a gente cumpra o chamado de Deus, nós temos que estar cientes de que Deus está cuidando de nós.
separou essas boas obras para que cada crente execute, para que cada crente, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, podemos exercer muitas funções dentro do corpo de Cristo, amém? Mas cada um de nós tem um chamado específico. Deus trata com cada um de uma maneira diferente. E nessa noite eu creio que Deus quer falar, Deus quer abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você entenda que Ele te chamou, mas que Ele tem algo preparado para a tua vida. Deus te separou. E como saber o chamado específico de Deus? Como entender isso? É necessário, irmão, que tenhamos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida entregue ao Senhor. Na vida cristã não existem atalhos. Não existem atalhos. A primeira forma de saber qual é o chamado de Deus para a nossa vida é estar em tua presença, estar buscando ao Senhor, ter uma vida de oração, de jejum. Esse é o caminho. Não existe atalho. O caminho é esse, para que a gente chegue no nosso chamado, naquilo que Deus nos chamou, nos separou. Olhe para os seus talentos naturais também. É importante como entender esse chamado de Deus para a nossa vida. Às vezes olhar para os nossos talentos naturais. Às vezes você gosta de trabalhar com criança, gosta de cuidar de criança. Às vezes você fala, não, mas eu gosto de pregar, eu gosto de cantar, de louvar. Tem algo que fala fortemente ao teu coração. Então, olhe para os chamados naturais. Isso vai ajudar a que você compreenda o chamado de Deus para a tua vida. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes mesmo que nascêssemos, todos os dias já estavam escritos. Deus plantou em cada um de nós talentos, habilidades. Deus nos vocacionou. Deus vocacionou cada um aqui. Vira para o teu irmão e diz, você tem um chamado. Irmãos, tente experimentar e esteja disposto a errar. Eu confesso que subir aqui é difícil, foi um momento de nervosismo, mas eu estou disposto a errar. Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu sei que nós estamos aqui é uma escola, um aprendizado, aqui tem jovens que estão sendo preparados, aqui tem futuros pastores, futuras missionárias, futuros obreiros, amém? Nós estamos aqui numa preparação, num estágio, Deus está nos preparando. Muitas pessoas não descobrem o seu lugar ministerial porque elas têm medo de errar. Às vezes você fala, eu gosto de cantar, mas tem medo de subir aqui no altar, pegar o microfone e louvar. Eu gosto de pregar, mas tem medo de subir aqui no altar e pregar. Irmãos, abre a boca, Deus quer te usar, jovem, Deus quer te usar. Glória a Deus. Irmãos, existem alguns exemplos bíblicos que eu separei aqui de homens de Deus, profetas do Senhor, e que foram chamados por um chamado específico. Eles tinham um propósito. Deus separou eles com um propósito. Mas eles foram homens que viveram experiências com Deus, foram homens que tiveram uma vida normal, assim como nós. José foi vendido como escravo, interpretava sonhos, casou-se e teve filho, mas o chamado específico de José era ser governador do Egito. Ele passou por um processo. Moisés, criado no palácio, casou-se, interpretava sonhos, teve filhos, mas o chamado de Moisés era libertar o povo do Egito. Deus separou ele para libertar o povo do Egito, era o chamado específico dele. Neemias, copeiro do rei, ocupava uma boa posição na corte, mas o chamado de Neemias foi que ele reconstruísse os muros. Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso Deus, fez milagres, curas, andou sobre as águas, mas o chamado de Jesus era a cruz. Esse era o chamado específico para que ele veio. Ele veio cumprir. Assim como nós, ter função não é ter chamado, mas as funções, elas não atrapalham o chamado de Deus, elas cooperam com o chamado de Deus. Eu creio, Deus fala fortemente ao meu coração sobre o meu chamado. Isso é uma coisa que arde desde criança no meu coração. Mas eu creio que até que eu chegue naquele meu sonho, naquilo que Deus implantou no meu coração, eu estou aqui, eis-me aqui, irmão. Quero colaborar, quero participar da obra. Eu botei aqui no sol Quero pegar, quero louvar, quero fazer, eis-me aqui, Senhor, me usa. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 10. Eu vou ler, que nosso tempo é curto. Não preciso dos irmãos saber, não. É acerca dos dons espirituais. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações,
mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Cada um, irmão, foi separado por uma missão, um propósito. E Deus colocou dons em nós. Amém? E esses dons, eles cooperam para que a gente exerça a nossa função, aquilo que nós fomos